Liderar nunca foi apenas sobre tomar decisões, mas sim, acima de tudo, sobre lidar com pessoas. Modelos de liderança baseados em controle, hierarquia rígida e centralização já vêm dando sinais de esgotamento. Ganham espaço abordagens mais humanas, colaborativas e orientadas a propósito, muitas delas conduzidas por mulheres que têm redesenhado a forma de construir confiança e gerar resultados. Eu sou Daniel Sakamoto e esse é o primeiro episódio do Mês da Mulher aqui no Varejo SA Podcast. Ao longo das próximas semanas, vamos ouvir diferentes lideranças femininas que estão transformando o ambiente de negócios. E no episódio de hoje, vamos falar de liderança feminina e governança colaborativa. A conversa será como construir ambientes mais humanos e, ao mesmo tempo, eficientes. Gostou do tema? Então se prepare porque o episódio já vai começar. Varejo SA Podcast, episódio 217, Liderança Feminina e Governança Colaborativa. Este episódio tem o apoio do SPC Brasil, maior empresa brasileira de gestão e inteligência de dados. E a nossa convidada de hoje é Semadar Marques, funcionária pública, administradora, escritora, palestrante e referência em ambientes de colaboração. Ela defende a colaboração como uma estratégia corporativa essencial para inovação, solução de problemas complexos e alinhamento ao tripé ESG. Olá, Semadar, seja muito bem-vindo ao Varejo SA Podcast, tudo bem? Obrigada, Daniel. É um prazer estar aqui contigo. Muito obrigada pelo convite. Tudo bem, o prazer é todo nosso ter você aqui na abertura da nossa série especial do Mês da Mulher. E antes da gente começar a falar sobre liderança colaborativa, eu queria pedir para você se apresentar, fale um pouco da sua trajetória e um pouco desse seu caminho aí em busca de conhecer e produzir conhecimento sobre liderança feminina. Perfeito. Eu sou gestora há muitos anos. Eu sou funcionária pública, sou administradora na prefeitura aqui de Porto Alegre. E como gestora, sempre me preocupei em construir equipes que dessem resultado, né, que produzissem, que entregassem. Então, eu comecei a verificar que as resistências das pessoas dentro das equipes, elas vêm desses muros que a gente constrói, né, desses julgamentos, dessas necessidades de afirmação, e comecei a estudar e me especializar no assunto de como a colaboração, cheguei até a colaboração, né? Foi um caminho, uma construção, onde eu chego no resultado de que não existe uma equipe que seja sustentável, que entregue resultado com sustentabilidade, com saúde emocional, que não seja através da colaboração. E aí comecei a me especializar, escrevi o livro em 2023 pela Alta Books, que foi muito bem aceito pelo mercado, e comecei a trazer esse tema, né, para vários lugares do Brasil, falando sobre a importância da colaboração na saúde mental e nos resultados das equipes. Legal. Qual que é o principal desafio para conseguir implementar uma cultura de colaboração nas empresas hoje em dia? É necessário a gente criar consciência dos líderes. Os líderes, a gente costuma dizer que são os pais da equipe, né? Eles dão um mote para que a equipe possa se sentir segura ou não. E as pessoas precisam de segurança psicológica, precisam se sentir confortáveis para serem quem são, para dar suas ideias. E quando a gente tem uma liderança muito rígida, muita hierarquia, estruturas muito hierarquizadas, as pessoas elas ficam inibidas, elas ficam com medo. Então, superar esse medo e trazer a consciência para os gestores de que a gente precisa criar essas pontes, destruir esses muros e fazer com que as pessoas se sintam seguras. Os líderes precisam dar autoestima e não somente cobrança. Certo. Então, você considera que o papel do líder é essencial na criação de um ambiente colaborativo. E como que esse líder ele pode se preparar para conseguir criar esse ambiente colaborativo? É aí que vem a nossa grande questão, Dani. É aí que vem a nossa grande questão. Porque quando tu toma o papel de liderança, geralmente tu tá inseguro, tu tem medo. E aí, para mascarar essa insegurança, muitas vezes a gente se toma de uma superioridade, né? A gente veste uma máscara para parecer importante,
para parecer altamente qualificado para o cargo. E isso pode nos prejudicar. A gente precisa entender a importância do autoconhecimento, da humildade, e a humildade não é subservência. A humildade é tu reconhecer os teus gaps, as tuas dificuldades, né? As tuas sombras, Uhum. para que tu possa olhar para elas e verificá-las. O líder é que ele não verifica as suas dificuldades, ele tende-se a colocar na equipe para que a equipe supra as dificuldades dele, que ele mesmo não vê. Mas para isso a gente precisa ter consciência, precisa ter autoconhecimento, precisa ter humildade, precisa vencer a vaidade, o ego, que muitas vezes vem com esses cargos, né? E verificar o quanto esse ego ele é pernicioso, ele dificulta, ele cria muros entre as pessoas, e que a gente pode sim mostrar nossa vulnerabilidade e que muitas vezes a vulnerabilidade ela conecta, ela cria esse clima de confiança, de parceria, de lealdade. Então, é a honestidade, a confiança e a lealdade que criam uma equipe confiável, uma equipe colaborativa, uma equipe que sabe que podem contar uns com os outros. Certo. Na sua opinião, quando a gente fala assim, controle, autoridade, foco em resultado, esse tipo de característica é compatível com ambientes colaborativos? Ou é preciso, flexibilizar um pouco, esse tipo de visão de gestão que muitas empresas têm ainda? A gente sempre fala que, quando se fala em colaboração, a gente pensa que são ambientes em que não tem regras. E Hum. não é nada disso. Eu trago o exemplo no livro da equipe de Fórmula 1, ali no pit stop. O pit stop, cada um tem o seu papel, né? Cada um tem aquilo que precisa fazer em um curto período de tempo, com muita rapidez. E não é porque eles confiam uns nos outros que eles não trazem uma entrega de qualidade. Então, a gente pode ter regras, a gente pode ter metas, a gente pode cobrar, mas com respeito à individualidade de cada um, criando conexões saudáveis, criando conexões de respeito. Uma coisa não inviabiliza a outra, pelo contrário. Quando tu tem regras que são construídas com as pessoas, com consciência, né, sem autoritarismo exagerado, mas que as pessoas possam fazer parte da construção daquelas regras. Tu vai criando consciência, as pessoas vão respeitando, aprendendo, construindo juntas e se engajando muito mais. Ah, legal, é verdade, né? E por que você acredita que no ambiente colaborativo é possível, você destravar processos de inovação e gerar resultados melhores do que em ambientes de maior controle e autoridade? Quantas vezes, vou te fazer uma pergunta, quantas vezes tu já participaste de uma reunião em que tu trouxe uma ideia muito bacana e essa ideia foi invisibilizada e tu te sentiu tosado na tua ideia? Já participei de algumas. E como é que tu te sente para dar tuas ideias depois disso? Menos estimulado. Então, quando a gente tem ambientes em que não estimulam a escuta, em que as pessoas não se escutam, as pessoas elas invalidam as ideias umas das outras por medo. Muitas vezes a pessoa que invalida a tua ideia numa reunião, ela está fazendo isso porque ou talvez ela tenha medo da tua ideia, ou talvez ela tenha medo que tu apareça mais do que ela, N razões, né? Então, Uhum. esse medo, ele vai restringindo as organizações de terem bons processos. Então, quantas vezes tu chega numa equipe e propõe a revisão daquele fluxo de trabalho e a equipe ela diz, não, nem pensar, isso aqui sempre foi assim. No serviço público a gente tem muito isso, né? Não, isso aqui sempre foi assim. Mas na iniciativa privada a gente vê isso também. A resistência das pessoas em revisarem os fluxos de trabalho, dos gestores, em repensarem os seus fluxos, em ouvirem boas ideias. Isso é o maior entrave à inovação.
Quando a gente não, a gente chama as organizações que aprendem, né? Organizações que aprendem, elas estão dispostas a ouvir as ideias de todas as pessoas, da senhora da faxina, que é super importante, até o CEO, porque todos têm boas ideias, todos estão ali envolvidos com o processo, e todos precisam ser escutados. E o hábito de invalidar as ideias, o hábito de invalidar a escuta, né, de não escutar o outro, ele inibe inovação, ele inibe o melhoramento, o aprimoramento dos processos. Então, a gente precisa aprender a escutar uns aos outros. Tem um autor que ele fala que a gente não precisa de curso de oratória, a gente precisa de curso de escutatória, para É, aprender a se escutar. e não é fácil, né? Criar esse ambiente de confiança, esse ambiente colaborativo, não é fácil, é preciso que haja uma intenção mesmo, um preparo, e acho que você falou a palavra certa ali, uma autoconsciência da liderança, né? Para entender qual é a maneira correta de colocar aquele time numa posição de colaboração. O que a gente escuta muito hoje é que o ambiente corporativo, o mercado de trabalho, ele está bastante complexo, especialmente por esse conflito de gerações que existe convivendo no mesmo ambiente, cada vez mais os jovens chegando, o pessoal mais maduro ainda permanecendo e ainda alguns profissionais sêniores e criar um ambiente saudável e colaborativo diante de tanta diferença de geração não deve ser fácil. Como lidar com isso? Como conseguir colocar todo mundo na mesma página em termos de colaboração? A questão principal, na questão da diversidade, é tu superar os teus preconceitos. Porque muitas vezes a gente já chega olhando uma pessoa ou da geração Z ou millennial, a gente já chega carregado de preconceito e Uhum. rotulando aquela pessoa, né? Seja ela mais velha, seja ela mais nova. Ah, os mais velhos têm dificuldade de ouvir novas ideias, os mais novos não têm responsabilidade. A gente já vem carregado de preconceito, carregado dos nossos vieses inconscientes. Então, a gente precisa abrir, mais uma vez, espaços de diálogo, de escuta, para que as pessoas possam falar e a gente possa derrubar esses julgamentos, porque são esses julgamentos que afastam, são esses julgamentos que dificultam a convivência. Quando tu não conhece uma pessoa em profundidade, tu tende a julgá-la, né? E aí construir, superando esses julgamentos, a gente construir acordos em que possam envolver as pessoas na construção deles. Porque quando tu envolve tanto o jovem quanto meia idade, quanto o sênior, quando tu envolve ele nessa construção, tu engaja muito mais. Mas é preciso primeiramente superar todo e qualquer preconceito, porque são eles que nos afastam. Os preconceitos, os vieses inconscientes nos afastam e criam muros. E percebe assim que quando a gente está distante, a nossa primeira tendência é julgar, Uhum. baseado nesses nossos preconceitos, né? E aí a gente rotula aquela gurizada, né? Aqui no sul a gente fala gurizada. A gente rotula aquela gurizada, a gente rotula aqueles senhores. Então esses rótulos nos afastam e criam problemas sérios de cultura. Eu concordo com você que existe realmente essa questão dos rótulos. Quando a gente fala de gerações, é uma forma da gente tentar colocar ali algumas características em comum, mas é óbvio que não é todo mundo daquele jeito, é óbvio que podem ter as exceções, mas de maneira geral a gente percebe que existe uma diversidade maior e que é preciso uma consciência bastante clara para colocar todo mundo remando e indo para o mesmo lugar. E a gente fala muitas vezes que existem as pessoas que são mais sensíveis, outras que são mais resilientes, pessoas que elas são mais fáceis de lidar com pressão, outras que têm mais dificuldade de lidar com pressão. Na sua opinião, quando a gente fala de ambiente colaborativo, eu devo tratar cada um dentro da sua especificidade, ou eu tenho que encontrar uma maneira de uma só forma tratar todo mundo igual? O líder ele tem que gostar de pessoas, né? Então, e quando tu gosta de pessoas, quando tu entende, obviamente tu vai precisar entender a especificidade de cada um. Cada pessoa se motiva de uma forma, cada pessoa tem as suas resistências, tem a sua complexidade. Então é preciso entender isso sim, né? Para tu poder extrair da equipe o melhor e para que tu possa encorajar essa equipe, porque a equipe ela precisa dessa autoestima.
E muitas vezes o que a gente vê são lideranças que somente cobram, né, e não percebem que o feedback que só é negativo, ele tira energia, tira autoestima e faz com que as pessoas desanimem. As pessoas não queiram se engajar. E aí existe aquela frase que fala que a minha equipe não dá certo, ninguém faz nada certo na minha equipe, mas qual a minha responsabilidade nisso? Né? Qual a minha responsabilidade na motivação que eu estou dando para cada um e como cada um se motiva? Eu preciso entender isso. Eu preciso entender isso porque isso vai me trazer. Tem pessoas, por exemplo, que não precisam dessa autoestima tanto quanto outras, Uhum. né? Não precisam ser tão reconhecidas. E ter essa percepção, ter essa sensibilidade, vai fazer com que aquela pessoa que é mais insegura, que tem mais medo, ela possa se sentir segura psicologicamente para entregar o seu melhor. Então, é preciso estar atento às pessoas, na sua complexidade. E quando tu está atento a elas, tu cria essa conexão que a gente chama, né? E essa conexão, ela traz lealdade. Quando o líder ele não pensa nisso, a tendência é que hajam boicotes. E esses boicotes eles não precisam ser intencionais. Eles podem ser inconscientes. Então, eu não vou te entregar um relatório, eu vou ficar doente. Isso é um tipo de boicote inconsciente. Por Uhum. quê? Porque eu estou insegura psicologicamente. Eu estou com medo. Eu estou com medo porque eu acho que eu não estou dando o meu melhor, que eu não sou bom o bastante. Então, eu vou criar diversas máscaras para poder estar nesse ambiente de uma maneira a ser vista. E isso não é saudável. Essas máscaras, elas não são bacanas. E elas criam fofocas, elas criam diz que me disse. Tudo isso vem do medo, da insegurança. Quando tu cria esse ambiente de lealdade, tu fortalece as pessoas para que elas não precisem criar essas máscaras, para que elas possam se sentir tranquilas, porque elas não estão com medo. Elas sabem que elas vão ser reconhecidas, validadas, e elas vão entregar o melhor delas. De tudo que a gente acompanha hoje de mercado corporativo, a gente percebe que o caminho é muito entender a individualidade de cada colaborador, não só entender como respeitar e também como potencializar, né? A gente não tem como tratar todo mundo da mesma maneira e a gente vê que os grandes gestores, quando falam, eles falam muito em ter a pessoa certa na função certa. E para isso você tem que olhar como indivíduo, né? Não tem como você olhar como equipe o tempo inteiro. Então, acho que é muito nesse sentido que você está falando, de perceber as individualidades, tratar de maneira adaptada a cada um e potencializar cada talento, entendendo que cada talento é único, não dá para tentar tratar todos da mesma maneira. Eu acho que esse é um caminho interessante para quem está nos ouvindo, que é líder, que é gestor, que tem uma equipe, tentar aplicar isso de alguma maneira. Eu ia perguntar para você, quais que são os sinais que a gente consegue perceber quando as coisas não estão indo bem, mas você já até antecipou alguns. Então vou inverter a pergunta. Quais que são os sinais para a gente perceber que a gente está indo bem, que a gente está conseguindo construir ali uma relação colaborativa na nossa equipe. Como que a gente pode perceber que estamos indo bem? Quando as pessoas elas não têm medo de te dizer a verdade. O líder que ele só gosta de tapinha nas costas e só de ser validado no que ele pensa, muitas vezes ele está mascarando a insegurança das pessoas de falarem o que elas realmente pensam. Então, quando as pessoas elas são honestas para dizer quando algo não está dando certo, quando as pessoas elas vêm falar, manifestar suas inseguranças, quando as equipes acolhem as dificuldades, né? Não criam julgamentos. Quando alguém está com um problema emocional, aquela pessoa é acolhida, é respeitada e não é julgada, não é excluída, como muitas vezes a gente vê uma pessoa com um problema de saúde emocional sendo julgada, sendo excluída. Então, o líder, quando ele consegue extrair da equipe a verdade, sem medo, aí ele sabe que ele está criando realmente uma equipe de confiança, de colaboração. E aqui eu quero ressaltar uma frase do CEO do Google, que ele fala que, o Paul Sanganata, que ele fala que não existe equipe sem confiança.
Quando a gente não confia uns nos outros, a gente pode ser um amontoado de pessoas. Mas a verdadeira equipe é aquela que entrega de verdade, aquela que é o pit stop ali da Fórmula 1, cada um faz o que tem que fazer, confiando no trabalho um do outro, essa ela tem confiança. E a gente não precisa ser melhor amigo do nosso colega, não é isso. A gente não precisa amar aquela pessoa que a gente não tem tanta afinidade, não é isso. Mas é o respeito e o acolhimento ao outro. E é aquele one-on-one que a gente faz de acolher o que o outro fala e também ser acolhido e respeitado. É aí que a gente cresce, e é aí que a gente cresce como equipe. Uhum. Então, quando tu extrai da tua equipe realmente aquilo que está acontecendo, a verdade, sem medo, né, sem animosidade, mas com respeito e com honestidade, aí tu vê que tu está no bom caminho. Ah, legal. E para quem está nos ouvindo e ficou muito interessado em tentar focar nessa construção de um ambiente colaborativo, você tem alguma dica, alguns exercícios, algumas dinâmicas, alguma coisa prática para que o pessoal que está nos ouvindo já comece a colocar no dia a dia dentro das suas equipes? No livro eu trago várias práticas, vários exercícios para a gente colocar com as nossas equipes, a gente construir essa e fazer emergir essa inteligência coletiva. Mas aqui eu posso trazer a importância da gente trazer os espaços de escuta, superar o medo, porque muitas vezes a gente tem medo de ouvir o que a gente não quer. E aí é uma questão de autoconhecimento, de tu superar esse teu medo para ouvir as pessoas em profundidade e também construir acordos coletivos. Os acordos coletivos, eles são muito benéficos. Infelizmente, ainda existem instituições e empresas que elas fazem o planejamento estratégico, as suas metas, a portas fechadas. E aí querem impor para as pessoas e querem que as pessoas se motivem com isso. Então, quando tu não constrói com as pessoas, muito mais difícil de tu te motivar, né? É muito mais difícil de tu te engajar em algo que tu não construiu junto. Então, construir acordos coletivos, metas, planejamento estratégico, tudo que tu constrói com as pessoas tem um engajamento muito maior, muito maior. E para isso existem técnicas, existem fórmulas para a gente criar, e fórmulas às vezes super simples, assim, eu descrevo o Word Café, que é um exercício super simples de ser feito com a equipe e que traz muitos resultados positivos, porque é uma construção coletiva. E assim existem vários, que a gente possa construir com as pessoas, porque as pessoas querem ser ouvidas. Uhum. As pessoas querem ser ouvidas. As pessoas têm sede de ter as suas ideias validadas, de ser ouvida. E às vezes tu não precisa nem botar em prática aquela ideia. Mas só de tu estar ouvindo a pessoa e validando a ideia dela, e ali na frente tu colocar alguma coisa em prática, já vai fazer toda a diferença para o engajamento, né? Para que ela possa se sentir pertencente àquele espaço. Uhum. Então, construir espaços de escuta e construir acordos, metas, regras, planejamento com as pessoas. Ah, legal. E eu vou um pouco além, né? Além das pessoas quererem muito ser ouvidas, eu acredito que a grande riqueza, das empresas e da coletividade é a diversidade de ideias, né? Com Cada um certeza. poder colocar a sua ideia e o resultado acabando ser ideias mescladas, né? Uma união de ideias, uma combinação de ideias, gerando novas ideias. Eu acho que essa é a grande riqueza do ser humano, que é capaz de juntar ideias, criar novas ideias a partir, da colaboração. Então, acho que você deixou bem claro aí o valor e a importância desses ambientes de escuta, desses ambientes de confiança, para que realmente a colaboração gere resultado, tanto resultado para a empresa, como resultados positivos para as pessoas que estão ali e que realmente fazem o negócio acontecer. Semadaro, eu queria agora mudar um pouquinho da nossa conversa, voltando mais para o lado da liderança feminina. Como eu falei no início aqui do programa, esse é o mês que a gente vai comemorar o mês da mulher e que a gente está trazendo várias entrevistas com lideranças femininas. E eu queria ouvir um pouco de você. Qual que é a sua opinião sobre os desafios das lideranças femininas e essa evolução que a gente vem tendo ao longo do tempo, em que a gente, apesar de ir muito devagar, a gente tem visto cada vez mais gestoras executivas, presidentes de empresas, líderes, mulheres relevantes,
em todos os aspectos. Qual que é a sua visão sobre liderança feminina? Daniel, eu acho que a gente já avançou, mas eu acho que a gente precisa avançar muito mais. Se nós olharmos para o mundo hoje, 3 ou 4% das lideranças elas são femininas. Então, a gente ainda precisa ocupar espaços. E para ocupar espaços, mais uma vez, a gente precisa superar os preconceitos, os vieses inconscientes, porque eles ainda estão presentes. Haja visto o tamanho de feminicídios que a gente tem enfrentado, né, no Brasil. O meu estado aqui, nossa, está batendo recordes de feminicídio. E isso ele vem da ideia de que a mulher é inferior, de que a mulher ainda ela não pode ter voz, né? Ela não pode ocupar espaços de liderança, e esse pensamento ele está sim presente na sociedade. Então eu acho que a gente já avançou, mas precisamos avançar mais e questionar e formar lideranças, formar lideranças que possam dar o espaço para as lideranças femininas, formar meninos que possam repensar a sua forma de ser homem, né, a sua masculinidade, ter uma masculinidade que seja saudável, que não seja tóxica. Porque esses meninos que a gente forma são os que vão estar no mercado de trabalho, né? Que vão estar atuando no mercado de trabalho, com os seus preconceitos. Então, a gente precisa repensar isso, né? Fazer o questionamento disso cada vez mais na sociedade, né? Fazer com que o homem que é adulto, ele repense os seus vieses inconscientes, os seus preconceitos em relação, todos os preconceitos na realidade, né? A gente tem que repensar todos eles, né? Mas em relação à mulher, a gente precisa entender a importância do cuidado feminino, a importância das características femininas na liderança, né? Porque a mulher ela tem esse cuidado, essa percepção, essa sensibilidade, que muitas vezes é desvalorizada, é vista como menor, é vista como emocional. E, na verdade, todas nós somos líderes. E quem tem filhos, então, quem lidera uma família com filhos, eu tenho dois filhos, uma de 5 e um de 14. Então, ali é o meu primeiro laboratório de liderança colaborativa, porque é ali que eu exerço, né, o papel da firmeza, da amorosidade, das regras, da construção das regras no coletivo, né, da confiança, da lealdade, para que possa falar comigo aquilo que pensa, aquilo que sente. Então, ali é o nosso laboratório, e isso nos dá muita maturidade para lidar com as situações. Então, uma mulher, quando ela sai para uma licença maternidade, o líder que dá espaço para essa mulher, quando ela volta com uma liderança, é uma pessoa que ele tem visão, porque ela sabe que ela vai, apesar de ter que cuidar dos filhos, né, de ter que levar no médico, de ter mais responsabilidades, ela vai voltar muito mais madura, muito mais forte. E talvez ela traga muito mais resultado, porque ela vai estar com uma outra percepção, com uma outra firmeza. E isso é maturidade. Os líderes que percebem isso, e já existem muitas lideranças percebendo isso e dando espaço para essas mulheres, elas entendem que tem muito mais maturidade em dar espaço para mulheres e dar espaço para que mulheres possam crescer, possam ocupar cargos de liderança. E E esses espaços, quando são dados, a gente tem visto que são muito bem ocupados. As mulheres, quando têm a oportunidade, elas se mostram realmente altamente capazes, competentes, com habilidades às vezes muito maiores do que os homens em várias posições. Então, acho que é uma questão, do que você falou, né, de dar o espaço. A gente entende também essa questão cultural, né, que os homens precisam, desde pequenos, serem tratados, ensinados, né, sobre a igualdade, sobre o quanto que os espaços masculinos e femininos eles têm que ser amplamente ocupados de maneira diversa por todo mundo, que não existe aquele o lugar de mulher aqui, o lugar de homem aqui, mas isso é uma questão que apesar da gente acreditar que tem que vir da educação, a gente precisa fazer com que os que já estão adultos, os que já estão no mercado de trabalho também aprendam, né? Não dá pra gente ficar se justificando, eu fui criado assim, eu aprendi assim. Acho que todo mundo tem condição de mudar
e aprender e entender esse novo momento que a gente vive, seja com relação a gênero, seja com relação à raça, seja com relação à orientação sexual. Como você falou, né? São várias camadas aí de desafios que a gente tem que tratar no dia a dia. A gente tenta aqui fazer a nossa parte, colocando essa pauta sempre em discussão. A CNDL tem um projeto chamado Mulheres que Constroem o Varejo, em que a gente busca identificar, dar espaço, destacar lideranças femininas e ouvir o que cada uma tem a dizer, cada uma tem a compartilhar, até para a gente poder aprender e disseminar esse aprendizado para todo mundo que escuta. Na sua opinião, assim, qual é o melhor caminho para que a gente consiga, no curto prazo, buscar esse equilíbrio de oportunidades entre as lideranças? Você já falou aí de várias características, né, que as mulheres têm diferentes dos homens, até pelos desafios que elas passam no dia a dia, seja da maternidade, seja do cuidado com o lar, que acaba sendo algo que recai muito sobre a responsabilidade das mulheres. Qual que você acha que é o caminho para que a gente consiga equilibrar um pouco essa disputa para que a gente tenha mais espaço para as mulheres nas lideranças? Dani, o caminho é o letramento. A gente precisa investir em letramento para que as pessoas possam entender. Quanto mais a gente trazer essa consciência, fazer com que as pessoas entendam, questionem, estejam dispostas a questionar os seus vieses, percebam a importância de questionar paradigmas ultrapassados. Como tu disseste, a gente não tem mais espaço. Hoje em dia, a gente está cansada. Nós, como mulheres, estamos realmente cansadas, né, desse preconceito. Eu acho que todo mundo que sofre qualquer tipo de preconceito está cansado na sociedade. Então, a gente precisa investir, as empresas elas precisam investir nesse letramento, para que haja esse questionamento constante, para que possa as pessoas entenderem que não cabe mais esse tipo de preconceito. Porque o que que é o preconceito, né? O preconceito de gênero, preconceito racial, o preconceito da diversidade sexual, ele é algo que é baseado na tua aparência, né? Ele não é baseado nas tuas capacidades, nas tuas competências, naquilo que tu é realmente. Então, ele é uma casca, tu tá julgando a pessoa pelo que ela aparenta ser, né? E não pelo que ela efetivamente é. Então, respeitar as pessoas na sua diversidade e ensinar a sociedade, eu acho que tem uma função social da empresa aí, né? Em fazer esse questionamento e fazer com que a sociedade reflita sobre os seus preconceitos e fazer com que se ande para frente, se supere tudo isso, para que a gente seja uma sociedade mais saudável. Então, o letramento é o caminho. Ah, legal. E eu acho assim que a gente faz o nosso papel também quando a gente dá espaço, dá oportunidade para reconhecer aquelas que já conseguiram o seu espaço, e são muitas. Quando a gente fala de varejo, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente faz o nosso papel aqui identificando grandes líderes, grandes executivas. A gente entrevista aqui com bastante frequência. Os nossos eventos também, sempre a gente coloca, por merecimento, por mérito, claro, mulheres para realmente mostrar que existem muitas fazendo excelente trabalho, mas que ainda são poucas diante do universo que existe de oportunidades, né? Então acho que esse é um bom caminho, como você falou, é o letramento, a gente falar isso com frequência, dar espaço, trazer o tema sempre que possível, porque acreditamos muito nisso, né? Nessa questão da igualdade. Já encaminhando agora para a parte final da nossa conversa, Semadar, eu queria refletir com você um pouquinho sobre o futuro das lideranças. A gente está vivendo um momento agora de explosão da inteligência artificial, essa era da tecnologia que está transformando os negócios, o mundo como um todo. Como que você imagina que é o papel do líder do futuro? Como que ele deve se preparar para liderar nesse novo momento que a gente está vivendo, onde está tudo mudando tão rápido, tecnologia dominando muito, mas o papel humano, sem dúvida alguma, vai continuar sendo essencial. Quais habilidades, quais desafios você acredita que temos aí pela frente para os nossos líderes? Hoje em dia, o líder ele tem que ser visto como um facilitador. Ele é uma liderança que sabe fazer as perguntas certas, porque nós temos hoje a inteligência, né, artificial que nos traz todas as respostas, né, como tu disseste, mas tu precisa saber fazer a pergunta correta. Então, esse líder facilitador, ele vai fazer refletir, vai fazer com que as pessoas cresçam através dessas reflexões.
E ele tem que entender que ele não é melhor que a equipe, ele não está numa posição de superioridade. Pelo contrário, ele é um condutor, né? Ele é um fio condutor que vai fazer com que as pessoas reflitam para que todas possam crescer juntos. Mas para isso ele precisa superar o ego, fazer esse autoconhecimento, fazer essa autorreflexão, né? Ter empatia por si próprio, né? Fazer essa análise daquilo que são os seus medos, as suas inseguranças, para que ele possa estar fortalecido nessa equipe e fazer esse papel de estimular as pessoas à reflexão, estimular as pessoas para que elas também possam se fortalecer e ter essa segurança psicológica. Mas não se tem segurança psicológica, tu não dá segurança psicológica para a equipe se tu não tiver fortalecido. Então é por isso que tu precisa te fortalecer. A responsabilidade do líder continua e vai continuar sendo muito grande, como o gestor, como aquele que inspira, como aquele que abre os caminhos, que facilita, e que faz as perguntas certas. Acho que você tem toda a razão. E como que você enxerga no futuro o papel das mulheres nessa questão das lideranças? Você é otimista, acredita que vai haver cada vez mais espaço e protagonismo e que as mulheres realmente têm condição de fazer um futuro melhor? Eu acho que sim, Dani, eu acho assim que a gente está vivendo um momento, eu te falei dos feminicídios, né? Eu acredito que a gente esteja vivendo um momento onde os paradigmas estão sendo questionados profundamente. E isso gera um desconforto, isso gera um incômodo. E talvez a gente esteja vendo, esteja presenciando tantos casos de violência, tanta irritabilidade com isso, justamente porque os paradigmas estão sendo questionados. Só que isso é necessário. E eu acredito que a gente vai passar por tudo isso e que nós vamos ter uma sociedade mais fortalecida para a mulher, uma visão em que as mulheres elas têm o seu espaço e o respeito. Mas a função, e eu acho que a função social da empresa ela é muito importante. E aí eu entro, a gente fala de ESG, né, da importância das empresas delas estarem fortalecidas, né, nesse social, para que esse questionamento possa ser feito, esse letramento possa ser feito, e a gente possa ajudar a sociedade em ultrapassar esses paradigmas, né, ultrapassar tudo isso. E eu acredito muito no papel das empresas nisso, na importância das empresas em cumprir esse papel social para fortalecer a sociedade. Eu acho que é uma boa reflexão e concordo com você. Eu acho que talvez esse momento tão triste que a gente está vendo com o aumento de feminicídios no Brasil inteiro, talvez seja uma reação a essa quebra de paradigma. É um momento muito ruim, mas que a gente pode sair dele talvez melhor, com maior reflexão, com maior divulgação, com maior discussão na sociedade sobre o papel das mulheres e como os homens enxergam as mulheres, né? Eu acho que talvez esse momento triste nos leve a um lugar melhor. É, Queria pedir para você deixar uma mensagem final para quem está nos ouvindo e gostou desse conceito de colaboração que você trouxe. E que pretende, no seu ambiente, seja na sua empresa, no seu escritório, na sua vida, criar ambientes colaborativos, fomentar espaços colaborativos. Queria pedir para você deixar uma mensagem para incentivar e estimular quem está nos ouvindo a ter isso no dia a dia, né, nos seus negócios. Eu acredito nas micro-revoluções. Muitas vezes a gente está inserido em ambientes extremamente tóxicos, né, em estruturas que são tóxicas e que a gente ainda depende delas. Então, a gente precisa se fortalecer primeiro na gente, ter autossegurança, ter autoconhecimento, não se sentir inseguro e não perder a nossa autoestima em ambientes que querem tirar nossa autoestima, fazer com que a gente se sinta diminuído. Então, primeiro é se auto-fortalecer, para que sim a gente possa fazer micro-revoluções nos nossos espaços, construindo ambientes saudáveis, construindo relações que não são abusivas, que não invalidam o que a gente pensa, e que a gente possa validar também o que o outro pensa com respeito e acolhimento. Então, essas micro-revoluções é o que vai nos fortalecer, que vai fazer com que a gente, aos pouquinhos, possa ir construindo esses espaços de colaboração, de respeito, de lealdade, que trazem a nossa saúde emocional, que garantem a nossa saúde emocional, porque ninguém tem saúde emocional em espaços tóxicos.
Não tem como tu manter uma saúde, uma boa saúde emocional em espaços em que não haja esse respeito. A gente precisa se fortalecer nisso. Pequenos passos todo dia, com consistência, é que fazem realmente uma longa jornada. Acho que é por aí, um pouquinho a cada dia. Semadar, obrigado por compartilhar com a gente um pouco da sua experiência, do seu conhecimento. Acho que você trouxe boas reflexões para a gente aqui hoje. Para quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, quem quiser conhecer um pouco mais dessas suas reflexões, do seu livro, onde as pessoas podem conhecer mais de você? Então, estou no LinkedIn, Semadar Marques, estou no Instagram, Semadar_Marques, e o meu site também, www.semadarmarques.com.br, e o meu livro, Colaboração, a Única Solução, ele está em todo o Brasil, todo mundo. Foi editado pela Alta Books, então, uma editora maravilhosa, né, que pulverizou meu livro para todas as livrarias do Brasil, a grande maioria, e também as livrarias da Europa, Estados Unidos, Alemanha, até no Japão, né? E isso é uma editora maravilhosa, tem uma editora boa, né? Ela te pulveriza. Então, é só botar no Google, colaboração, a única solução, que daí já vê qual melhor forma, né? E no livro eu trago muitas ferramentas, muitas entrevistas também, exemplos de ambientes tóxicos e de ambientes que se tornaram colaborativos através dessas ferramentas. Quanto isso é bom, quanto isso traz resultados saudáveis. Ah, muito bem. Obrigado e parabéns pelo trabalho que você tem realizado. Obrigada. Muito bem. Obrigada. Hoje com Semadar Marques, que é funcionária pública, administradora, escritora, palestrante e referência em construção de ambientes de colaboração. Aí a gente fica por aqui. Se você gostou desse episódio, não deixe de curtir, de compartilhar e de se inscrever no nosso canal para ser notificado quando o próximo programa for ao ar. Na semana que vem tem mais. Um abraço e boas vendas! Este foi o Varejo S.A. Podcast. Se gostou, você também pode escutar os episódios anteriores no seu tocador de podcast preferido. Para conferir este e outros conteúdos de interesse do setor, acesse varejasa.org.br. E lembre-se de seguir a gente nas redes sociais. O nosso @ é o Sistema CNDL e o Varejo.sa. Já no YouTube, procure por CNDL Brasil e Portal Varejo S.A. para nos encontrar.